Olá, queridos amigos, irmãos, paz seja convosco. É uma alegria estar aqui com vocês para em mais um dia aprendermos da palavra de Deus. E antes de iniciarmos a aula de hoje, eu quero dizer que sim, continuaremos a falar sobre o livro de Provérbios e faremos uma breve viagem pelo capítulo número 7 deste livro. Antes de iniciarmos a aula, eu acho interessante colocar para você que sim, continuaremos falando sobre sexo, porque o capítulo 7 deste livro trata sobre este assunto delicado, acerca do qual minha filha perguntou para minha esposa e depois para mim, por que diante de tantas coisas para se falar da Bíblia, eu falaria sobre sexo. Eu disse para ela que é o que está no caminho do nosso estudo. Nós passaremos pelo capítulo número 7 que fala sobre isso. E falaremos sobre isso porque Deus teve por importante nos orientar acerca deste assunto. Eu disse para minha filha que por conta de mau esclarecimento acerca desse assunto, é que muitos erravam e acabavam perdendo a salvação. Então Deus nos orientou de uma maneira sábia, de uma maneira correta, sobre as questões sexuais de nossa vida. Exatamente por isso. Muitos tropeçam neste assunto, como tropeçam na questão de riquezas, como tropeçam nas questões relacionadas ao poder, quando tropeçam nas questões relacionadas à arrogância, ao orgulho e por isso não atinge a salvação. A palavra de Deus nos orienta acerca de tudo em nossa vida e Deus nos orienta acerca do sexo. Mas é importante mesmo falar sobre isso? Sim, Deus achou importante deixar na sua palavra registrada um número 5 vezes maior de orientações sobre como administrar bens materiais. Sim, orientações sobre riqueza, sobre ganância, sobre cobiça. Deus tratou 5 vezes mais sobre isso do que acerca da salvação em si. E por que Deus fez isso? Porque esses assuntos atrapalhavam a salvação. Então, o livro de Provérbios é uma estrada cheia de avisos e orientações sobre a vida de cada um de nós. Venha comigo e você não vai se arrepender com certeza. Antes de iniciarmos a aula, façamos uma breve oração. Querido Deus, queremos pedir perdão pelos nossos pecados, pedir a Tua ajuda para compreender a Tua palavra e que o Teu Espírito Santo ilumine o nosso entendimento e nos dê força para que possamos também praticar a Tua palavra. É o nosso pedido em nome de Jesus. Amém. Bom, como já adiantamos o assunto, você pode, nessa hora, pedir para que seus filhos saiam da sala e vão brincar de alguma coisa por aí, no seu quarto ou no quintal, porque o assunto acerca do qual trataremos hoje não diz respeito diretamente a eles, mas diz a você que está me ouvindo. Então, não que o assunto seja proibido. Está na Bíblia, sim, na Bíblia que o teu filho pode ler, na Bíblia que não é um livro proibido para menores. Que falaremos está muito aquém até daquilo que teus filhos possam ter ouvido na escola. Sim, através dos livros oficiais. Vamos tratar sobre o capítulo 7 do livro de Provérbios. O assunto permanece sendo como evitar a mulher vil, a prostituta e a adúltera. Neste capítulo é descrito o comportamento da mulher que sai à caça de homens imprudentes, bem como estes caem em sua cilada. Sim, o livro de Provérbios, no capítulo 7, é uma sequência daquilo que nós vimos nos capítulos 5 e 6. São orientações, na verdade, ele descreve como que a prostituta, como a adúltera, laça um homem incauto, desprevenido, um ingênuo, uma pessoa sem juízo. Misericórdia, a Bíblia fala sobre isso.
Misericórdia, digo eu, por você não saber que a Bíblia diz isso. E se você não sabia que a Bíblia diz isso, é porque você não tem lido a Bíblia como deveria. Aliás, você já leu a Bíblia pelo menos uma vez? Ou você faz parte daquele grupo de pessoas que diz: eu conheço a Bíblia de capa a capa e essa palavra que dizem ser de Deus não me convence de que ela é o livro sagrado, um livro de Deus, um livro inspirado por Deus. Algumas pessoas não acreditam que a Bíblia é a palavra de Deus. Esta aula também é para essas pessoas. Se você não quer me ouvir porque não acredita que a Bíblia é a palavra de Deus, me ouça para ter argumentos ou para tomar ciência do que a Bíblia diz acerca desta questão, e aí nós teremos condições de ter uma conversa um pouco mais aprofundada sobre a palavra de Deus. Porque é triste conversar com aquelas pessoas que dizem: conheço a Bíblia de capa a capa, já li a Bíblia de capa a capa e não concordo com o que a Bíblia diz. Você tem todo o direito de não concordar com o que a Bíblia diz. Mas concordando ou não, a Bíblia diz o que ela diz. E sendo a palavra de Deus, mais cedo ou mais tarde, você poderá comprovar que ela é realmente a palavra de Deus e a verdade. Mas vamos iniciar a aula de hoje. Filho meu, guarda as minhas palavras e esconde dentro de ti os meus mandamentos. A palavra de Deus, ela nos é dada e as orientações de Deus nos são dadas não para nos privar de sermos felizes, não para nos tirar a liberdade. A palavra de Deus é a verdadeira chave da liberdade. Sim, muitos estão presos em pecados, em vícios, e a palavra de Deus é a chave para sair desta situação, para ter força, para viver uma vida plena, não debaixo do fardo da culpa e do pecado. Guarda os meus mandamentos e vive, e a minha lei como a menina dos teus olhos. Aqui o escritor sagrado está dizendo para que você guarde a palavra de Deus. Dê a ela tanto valor quanto você dá à menina dos teus olhos. Sim, você permite que alguém coloque o dedo na menina dos teus olhos? Involuntariamente, as pálpebras elas vão se fechar para proteger. Você guarda isso, mesmo que involuntariamente. Assim você deve fazer com a palavra de Deus. Guardar a palavra de Deus, mesmo que ela não esteja de acordo com a tua vontade. Em outras palavras e de maneira mais acertada, mesmo que a tua vontade não esteja de acordo com a palavra de Deus. Entre a tua vontade e a palavra de Deus, opte pela palavra de Deus. O teu corpo guarda a menina dos teus olhos de maneira involuntária. Ele a protege. Então, opte por guardar a palavra de Deus ao invés de dar vazão às tuas emoções. Versículo 3. Ata-os aos teus dedos, escreve-os na tábua do teu coração. O que quer dizer isso? Atar a palavra de Deus aos meus dedos, escrevê-la na tábua do meu coração? Algumas pessoas amarram uma fitinha no dedo para se lembrar de alguma coisa. Esse é um costume ocidental, não sei se oriental também, mas enfim, é um costume que nós conhecemos. Eu, quando era criança, vi algumas pessoas amarrando algumas coisas no dedo para que, olhando aquilo, se lembrassem de alguma coisa. Aqui está sendo pedido para que a palavra de Deus seja atada à pessoa, ou seja, manter a palavra de Deus junto de si. O que é manter a palavra de Deus junto de si? É estar próximo da palavra de Deus, é tê-la em mente a todo instante. É uma orientação que Deus dá. Escrever a palavra de Deus em nosso coração, mantê-la em nossa mente a todo tempo. Por que isso? Nós temos a resposta aqui.
Nós devemos dizer à sabedoria: tu és minha irmã, e a prudência chama a tua parenta. Por que nós devemos guardar a palavra de Deus em nosso coração? O que é dizer à sabedoria? Oi, sabedoria, muito prazer. Não, muito prazer não, desculpa. Oi, sabedoria, você é a minha irmã. Dizer à prudência ou ao entendimento: você é meu parente, você é minha parenta. E a palavra parenta existe? Sim, a palavra parenta existe na língua portuguesa. É o feminino de parente. Mas parente não é um substantivo comum de dois gêneros? O parente ou a parente? Também. Mas o vocabulário ortográfico da língua portuguesa, o VOLP, traz a palavra parenta como o feminino da palavra parente. Então, cultura geral também. Língua portuguesa. O feminino de parente também é parenta. Mas, voltando ao versículo, o que quer dizer isso? Chamar a sabedoria de minha irmã e a prudência ou ao entendimento chamar de minha parenta ou meu parente, no caso de entendimento. Significa que tão próximo você tem que estar da sabedoria e da prudência e do entendimento como de um parente chegado, de um parente consanguíneo ou por afinidade. Você tem que estar próximo deles, ou seja, você não deve se afastar daquilo que a prudência te orienta a fazer, nem daquilo que a sabedoria te mostra que deve ser feito. E por que isso? Aí vem a resposta. Para te guardarem da mulher alheia, sim, da estranha que lisonjeia com as suas palavras. Por que você deve guardar as palavras que a sabedoria, que o entendimento, que a prudência te ensinarem? Para te livrar da mulher alheia, da mulher estranha, da mulher leviana, da mulher vil, para te livrar da prostituta, para te livrar da mulher adúltera. Você tem que imaginar o seguinte: tenha a sabedoria como tua esposa. Porque tendo a sabedoria como esposa, ela não vai te deixar impressionado com os encantos de uma mulher adúltera. Sim, porque a mulher adúltera, como que ela se apresenta? Sempre bela, bem arrumada, sedutora, de corpo quase irresistível, cheirosa, sim, cheirosa, perfumada para aqueles que assim preferem, de voz bela e cálida. Cálida é uma palavra interessante. O que é uma voz cálida? É uma voz quente, uma voz apaixonante, uma voz incandescente, esbraseante, ardente, incandescente, abrasadora, uma voz vulcânica, aquela voz que derrete até aço. Então, se a sabedoria for como a tua esposa, ela não vai te deixar ser encantado pela mulher adúltera. Mas a sabedoria, a semelhança da esposa, só vai servir se estiver próxima de você. Alguns não têm temor de Deus e não respeitam a esposa. E mesmo do lado da esposa, ousam olhar de uma maneira diferente para outras mulheres. Porém, a maioria esmagadora dos homens, ao lado de suas esposas, tem o costume de se comportar. Ou seja, se você tratar a sabedoria como a tua esposa, você não vai ficar observando os encantos que são lançados pela mulher adúltera. Então, abrace a sabedoria. Da mesma forma que você abraça a tua esposa e do lado dela não fica olhando para as outras. Não que não estando do lado da esposa vá ficar olhando. Entendeu? Se você estiver abraçado à sabedoria, a palavra de Deus, esses encantos, eles serão lançados sim sobre você.
porém não terão o mesmo efeito que se lançado sobre uma pessoa que não está revestida com o conhecimento que a palavra de Deus traz. Certo? Então, vamos prosseguir. Então, o sábio, o escritor do livro de Provérbios, prossegue aqui. Porque da janela da minha casa, por minhas grades, olhando eu, o que acontece? O escritor está dizendo que em uma determinada situação, ele estava como que olhando pelas janelas, talvez tenha realmente acontecido isso, ou talvez apenas uma ilustração para nos trazer esta lição. Mas com certeza era algo de que o escritor tinha conhecimento que acontecia. E entre as grades de sua janela, não que ele estivesse preso, não, ele não estava na prisão. As grades eram utilizadas para proteger as janelas e permitir que houvesse ventilação. Então havia grades nas janelas, para a segurança das pessoas que moravam ali e para que houvesse ventilação também. O que o sábio viu por entre as grades de sua janela? Ele viu entre os simples, ele descobriu entre os jovens um falto de juízo. Então, o que o escritor viu ali por sua janela? Ele viu um rapaz, uma pessoa simples, não era um malandro. Aqui ele vai descrever como que um homem caiu nos braços e no laço da prostituta, da mulher adúltera. Este rapaz que é descrito aqui, ele não é um malandro, não é uma pessoa cheia de vícios. No hebraico diz que é um jovem inexperiente, um jovem simples, uma pessoa ingênua, uma pessoa fácil de ser enganada. E esse jovem tinha o sangue quente, paixões fortes, junto com um julgamento fraco e inexperiência, ou seja, uma presa fácil para aquela mulher. E aquele jovem que passava pela rua junto à sua esquina, ele seguia o caminho da sua casa. Então, aquele jovem, ele não entrou naquele caminho imaginando o que o estava esperando, assim como algumas pessoas distraídas, andando pelos caminhos dessa vida, não fazem ideia da cilada que lhe está preparada ali na frente. Por quê? Não está desposado com a sabedoria, não tem a prudência como sua parenta, não é prudente, é uma pessoa desligada, é uma pessoa que vive a vida do jeito que a coisa toca. Como disse alguém certa vez, deixando a vida o levar. E ele ainda falando, vida leva eu. Vida leva eu. Arrepiou qualquer professor de língua portuguesa. Seria vida me leva. Mas isso não é aula de língua portuguesa, eu não sou professor de língua portuguesa. Mas vida leva eu, não se usa pronome do caso reto como objeto direto. Se usa pronomes do caso oblíquo. Volta aqui para a lição. Então, aquele jovem saiu de maneira imprudente, cantando, assoviando, e o que aconteceu? Aconteceu algo terrível. Enfim, aquele jovem estava de maneira distraída, caminhando por um lugar. E nós devemos tomar cuidado ao passarmos por alguns lugares. Se não quisermos nos expor a perigos, nós devemos evitar alguns caminhos. Há companhias que devemos evitar, se não quisermos cair na rede do pecado. Há passeios que não devemos fazer, porque se fizermos, nós estaremos como que pedindo para que o pior nos aconteça. Então, tome cuidado. Aquele jovem não estava percebido daquilo que poderia lhe acontecer e estava distraído. Não se distraia. Aquele jovem não era prudente, não era sábio.
E o que aconteceu? No crepúsculo, à tarde do dia, na escuridão e trevas da noite. Interessante, a Bíblia parece que fala aqui em uma situação que estava caminhando para um acontecimento de uma maneira crescente. Fala no crepúsculo, à tarde. Depois fala da escuridão, algo mais intenso que um final de tarde, escuridão. E depois fala de trevas da noite. O que aconteceu enquanto aquele jovem caminhava? A situação foi mudando ao redor dele e ele não percebeu. E a noite não é o melhor momento para se passear. Não era naquela época e não é nos dias de hoje. Muitos gostam de andar pelas ruas da cidade, muitos amam a nossa rua aqui em São Bernardo, Marechal Deodoro, gostam de passear, outros preferem a Jurubatuba, mas a Marechal é o point de São Bernardo. É quase um shopping center a céu aberto. Mas acontece que à noite não é o melhor local para se andar. Aqui aquele jovem não tomou o cuidado que deveria. E a situação foi mudando em volta dele. E ele distraído. Ele estava no final de uma tarde, entrando em uma situação de trevas, estava distraído. A distração é motivo da queda de muitas pessoas. Infelizmente, não é o fato das pessoas serem más. Este jovem não era malandro. Ele não era um perverso, não era um devasso. Ele era um jovem simples e inexperiente. E acabou entrando em uma situação muito difícil, porque estava distraído. Você já ouviu dizer que de boas intenções o inferno está cheio, não é? Por quê? Não basta uma boa intenção para se atingir o êxito na vitória contra o pecado. Vamos falar sobre isso daqui a pouco. Mas enfim, a distração daquele jovem lhe custou caro. Enquanto aquele jovem estava distraído, o que aconteceu? E eis que uma mulher lhe saiu ao encontro com enfeites de prostituta e astuto coração. Aquele jovem se deparou com uma mulher. Aquele passeio acabou levando a um encontro mortal. Com quem? Com uma fulana que tinha um aparato físico e psicológico suficiente para prender quase qualquer homem. A mulher era uma caçadora. A mulher saiu. De que maneira? Saiu ao encontro daquele rapaz especificamente? Não daquele rapaz especificamente, mas ela observou e percebeu que aquele rapaz estava distraído. Aquele rapaz era ingênuo. Parecia aquela pessoa que, ao andar por um lugar onde nunca havia estado, começa a se vislumbrar com tudo. Traga alguém que nunca andou na rua 25 de março para passear por ela. Qualquer um daqueles que ali estão mal intencionados vai perceber que aquela pessoa é uma presa fácil. Aquele rapaz deixava transparecer que era muito ingênuo. E aí, o que aconteceu? Aquela mulher o viu como uma presa fácil. Um rapaz ali que talvez estivesse carente, pensando na vida, pensando na namorada, na noiva, talvez na esposa. Aqui a Bíblia diz que era um jovem. Então, como a Bíblia diz que era um jovem, eu quero descartar a princípio, embora não prejudique a interpretação caso casado fosse, mas eu quero entender que era um jovem, um mancebo, um rapaz solteiro, ingênuo, sem juízo no final da tarde. Essa descrição não é a melhor a ser feita para um homem casado. Ela não se encaixa com a figura de um homem casado. Então, no início da noite, finalzinho da tarde, um rapaz, talvez voltando do serviço, pensando na vida, talvez meio triste, a namorada o tivesse deixado,
aquele rapaz que estava já chamando o urubu de meu louro. Não está escrito que o rapaz chamava o urubu de meu louro. É uma forma de dizer que a pessoa estava muito carente e estava abraçando qualquer coisa. Até se achasse um urubu, por conta da carência afetiva, abraçaria e chamaria de meu louro. Tá bom? Então vamos lá. Na sequência. A mulher, era alvoroçadora e contenciosa, e não paravam em casa os seus pés. Aqui a palavra de Deus começa a dar algumas características a mais desta mulher. Ela era alvoroçadora, contenciosa, era uma mulher de iniciativa, era uma mulher incontrolável. Não paravam em casa os seus pés. Era uma mulher que tinha por costume sair à caça. Era uma mulher experiente na arte de seduzir. Não era qualquer uma. Não era uma que pensou um dia, deixa eu fazer algo aqui diferente. Nada disso. Era uma mulher que se alimentava e nutria pensamentos sobre este aspecto da vida dos homens, o aspecto do relacionamento sexual, da sexualidade de todo ser humano. Esta mulher não tinha sossego. Ela vivia fazendo isso. Não paravam em casa os seus pés. Tinha oportunidade, ia à caça, ia atrás de homem, ia atrás daquilo que ela queria. Ora pelas ruas, ora pelas praças, espreitando por todos os cantos. Esta mulher, ela buscava alguém. Buscava alguém. Volta aqui. Esta mulher buscava alguém em todos os lugares. Sim, esta mulher buscava alguém. Em todos os lugares quer dizer em todos os lugares? Sim. Ora pelas ruas, ora pelas praças, espreitando, de olho, cavando oportunidade em todos os cantos. Na igreja não acontecia isso. Aqui está dizendo em todos os cantos. Em todos os cantos inclui a igreja. Mas a igreja não são aquelas pessoas que saíram do mundo e se entregaram a Cristo? Sim, quando eu digo na igreja, eu quero me referir ao templo. Mas existem mulheres que vão atrás de homens dentro dos templos das igrejas. Mas nós não lemos aqui que é em todos os cantos? Sim. Até na igreja? Até na igreja. Já falei aqui em uma outra oportunidade. Você conhece aquela resposta para a pergunta: por que o cachorro entra na igreja? A resposta é: porque encontrou a porta aberta. A igreja está de portas abertas. Há pessoas que vão até lá bem intencionadas e há pessoas que não estão muito bem intencionadas. Isso pode acontecer até na igreja. Conheço uma história de uma jovem que chegou para um rapaz e disse: olha, vai ter vigília lá em casa. Você não quer ir? Meus pais estão viajando. Eu sei que o rapaz disse para ela: sério? Poxa, eu tenho alguns amigos que também gostam de oração. Posso convidá-los para ir para lá? A moça virou o rosto e não falou mais com aquele rapaz. Bom, enfim, isso mostra que devemos ser prudentes em todos os lugares e com todas as pessoas. Aquela mulher, ela andava por todos os cantos espreitando e ela não ia de qualquer jeito. As suas vestes já eram sugestivas do seu intento. Esta daqui estava já no crepúsculo, no final da tarde, na escuridão e nas trevas da noite. A mulher se vestiu realmente demonstrando aquilo que queria. Vestiu de uma maneira que suas pernas eram exibidas de uma maneira provocante e disparava sinais. Sim, o comportamento dela era provocativo, fazendo sinais com os olhos, mordendo os lábios,
mexendo nos cabelos, cruzando as pernas, talvez, rebolando pelas ruas na direção daquele rapaz que é descrito aqui. Enfim, ela demonstrava um comportamento incomum e atraente. Ela não era, em seu comportamento, na sua abordagem, espalhafatosa. Ela sabia usar aquilo que tinha à disposição. Sim, ela tratava a sua vítima como uma verdadeira viúva negra. Atacava que a pessoa morresse e depois a devorava. Sabe a viúva negra? Depois do acasalamento, mata o macho e ainda o devora. Pois bem, essa mulher fazia de maneira parecida. E prossegue a Bíblia dizendo que aquela mulher aproximou-se daquele rapaz e o beijou, esforçou o seu rosto e disse-lhe: o que essa mulher fez com aquele rapaz? Aquela prostituta com habilidades que só ela possuía, e algumas outras também, começou a beijar, escondida pelas trevas. Naquela escuridão que ela não fazia durante o dia, ela se aproveitou daquele momento, pouca iluminação, e fez com que o corpo daquele jovem desatento pegasse fogo, enquanto a sua mente estava calcificada. Aquele jovem virou um veículo sem freio, ladeira abaixo. Seu raciocínio estava embotado, estava paralisado. Não conseguia se desenvolver. Por quê? Foi apanhado pela viúva negra e agora está a caminho da morte. Quando a mulher esforça o seu rosto contra o rosto do rapaz, ela se projeta para cima dele. A adúltera, ela não fica esperando ser cantada, ela é que canta o homem. E alguns acabam encantados por isso, se achando a pessoa mais importante da face da terra. Ela se aproveita disso. E olha só o que ela diz: sacrifícios pacíficos tenho comigo, hoje paguei os meus votos. Talvez você tenha se assustado quando eu disse que até dentro de um templo, a adúltera vai para tentar laçar a sua vítima. Olha o que o escritor do livro de Provérbios colocou aqui. Você que talvez tenha se escandalizado com essa informação que eu dei, espero que não tenha desligado, porque se chegou até aqui, pelo menos você lê que é o que está na Bíblia. Vamos fazer um parênteses aqui. Abrir parênteses. Não estou falando nada que não esteja na palavra de Deus. Às vezes eu faço alguma brincadeira, aí é por minha conta. Então, por elas eu peço que você me desculpe e releve. Mas não perca de vista o que eu estou lendo. O que está amarelinho aqui é o que diz a palavra de Deus. A Bíblia que você tem em casa e talvez nunca tenha lido. E eu não tenho culpa de você não ter lido a Bíblia. Não leu porque não quis. Então, me acompanhe. Eu vou ler algumas coisas para você. Não se escandalize. Olha só, a mulher disse: sacrifícios pacíficos tenho comigo. Hoje paguei os meus votos. É um linguajar religioso. É de uma pessoa que conhece, até conhece um pouco da palavra de Deus. E até isso ela usa para seduzir. Ela tenta se aproximar com uma linguagem religiosa. E as pessoas ingênuas vão cair na conversa dessa prostituta, desta filha de Satanás. Sim, ela tem uma linguagem que, a princípio, está acima de suspeita. E como ela pode ser identificada? Simplesmente sendo sábio e prudente. Às vezes não basta você ter conhecimento, você tem que ser prudente, você tem que evitar algumas situações, porque ninguém é suficientemente forte para entrar neste campo minado da área sexual, da sedução e sair dali ileso.
Não existe ninguém, não há homem, não há mulher na face da terra que possa brincar neste campo minado de casinha e não sair ileso. Aliás, não há ninguém que possa brincar e sair ileso. Isso vai gerar consequências. Na sequência, a mulher diz: sacrifícios pacíficos tenho comigo, hoje paguei os meus votos, estou quites, minha situação com Deus está ok, por isso já fiz as minhas obrigações de religiosa. E aí eu saí ao teu encontro, a buscar diligentemente a tua face e te achei. Aquela mulher vem com essa conversinha fiada para cima daquele rapaz ingênuo. E o rapaz caiu naquela história. Ela disse que já tinha cumprido as suas obrigações religiosas. E depois disso, disse que saiu ao encontro. Só faltou dizer: Deus te preparou para mim na noite de hoje. Não, ela não diz isso, mas está dando a entender àquele rapaz que ela é uma mulher correta e que o que ela está fazendo não tem problema nenhum, porque ela já fez a sua obrigação para com Deus. Agora ela está livre. Não é bem assim. E ela diz para o rapaz: eu saí ao teu encontro, não foi de outro, foi ao teu encontro. Eu estava buscando alguém como você e eu te achei. O que aconteceu? Aquele tonto, aquele ingênuo, aquele rapaz imprudente, acabou se sentindo a pessoa mais importante do mundo. Naquele momento de carência, ouviu aquelas palavras quentes, abrasadoras, mulher indo para cima dele. Ele achou: eu sou o cara. Eu nem tinha reparado, mas eu devo ser tudo isso que ela está falando. É tonto, é tudo mentira, é um laço do diabo. Não é nada daquilo que ela está falando. Ela só quer acabar com você, tirar aquilo que você tem. E, em uma interpretação mais extensiva, o diabo quer impedir de você entrar no céu. Está jogando um laço para que você tropece. Então, aquele rapaz começou a chamar aquele urubu de meu louro. Começou a olhar aquela prostituta com outros olhos. Ela o convenceu de que ele era uma pessoa importante. Ele estava fraco. Mas, como relembrou nosso irmão missionário Laerte, no culto de domingo, o pecado não é vitamina. Ah, a carne é fraca. A carne é fraca. Mas o pecado não é a solução. Então, se a carne é fraca, não se alimente do pecado, busque a Deus. A carne é fraca. Sim. Quem disse isso? Foi Jesus que disse que a carne é fraca. Mas Jesus não disse que nos momentos de fraqueza da carne, o pecado seria uma solução. Não, ao contrário, isso mataria a pessoa. Aproveitando aqui, Laerte, um abraço para você. E outra coisa, você disse que acabou aprendendo comigo que nós devemos agradecer a Deus pelas coisas boas e pelas aparentemente ruins na época do discipulado. Na verdade, eu aprendi isso com o pastor Cássio. Eu só te transmiti. Então, pastor Cássio é que tem o crédito de ter me ensinado isso. E eu sei que ele aprendeu de alguém também. Então, quero agradecer a todos aqueles que me ensinaram aquilo que eu sei até hoje. Vamos lá. Prosseguir para o próximo versículo, já em direção ao final. O que aquela endiabrada fez? Ela disse ainda: já cobri a minha cama com cobertas de tapeçaria, com obras lavradas, com linho fino do Egito. Já perfumei o meu leito com mirra, aloés e canela. A mulher começa a descrever agora para o rapaz o que o está esperando. Ela começa a dizer para o rapaz: olha, o que eu já fiz é algo que você não faz ideia.
Você vem comigo, venha comigo para ver o que eu preparei para você. Já vou te adiantar, te dar uma palhinha. A cama é a cama que você nunca viu. O aroma do meu quarto você nunca viu também igual. Estou te oferecendo uma experiência singular. Aquela mulher preparou o ambiente para atingir o seu objetivo. A mulher era dotada de algumas habilidades artísticas e as usava a seu favor. Não falaremos sobre isso na aula de hoje, mas aquela mulher era uma mulher decidida, era uma mulher de iniciativa. Eu não vou aqui dizer como eu ouvi certa vez. Certa vez eu ouvi, foi em uma pregação e posso falar à vontade porque a pessoa que falou isso não está entre nós. Mas a pessoa disse o seguinte: eu não estou dizendo isso, entenda bem e ouça com cuidado. E também depois não vai cortar esse trecho, por favor, e colocar que eu disse que você tinha que imitar o diabo. Em uma pregação, a pessoa disse que nós deveríamos ser... Olha o absurdo. Eu entendi o que a pessoa quis dizer, mas ficou um tanto grosseira a comparação. Que as pessoas deveriam imitar o diabo. Na hora eu também levei um susto. Alguém pregando, dizendo que as pessoas têm que seguir o exemplo do diabo. Eu segurei na cadeira e falei, misericórdia. Estou no lugar certo? Não, sim, é uma igreja evangélica, estou ouvindo a pregação da palavra de Deus. Aquilo que ele começou a ler é a Bíblia. E agora ele vem dizer que eu tenho que imitar o diabo. E aí a pessoa fala, você tem que imitar o diabo na perseverança e na insistência, porque mesmo ele sabendo que é um derrotado, ele insiste, insiste, insiste. Eu concordo que a comparação não é a melhor. E eu não vou dizer aqui que a mulher casada, a mulher decente, a esposa amada, deva seguir o exemplo da adúltera. Nada disso. Porque se eu digo que tem que seguir o exemplo da adúltera, eu não quero ser falado daqui a alguns anos, como eu estou comentando daquela pregação que eu ouvi. Que a pessoa disse que nós tínhamos que seguir o exemplo do diabo. Não, o diabo não é exemplo, o diabo é o pai da mentira. E há outros exemplos a serem seguidos. Mas, irmão, na perseverança, não tem que seguir o diabo? Não, não segue o diabo de jeito nenhum. Segue a Jesus Cristo, que perseverou, tá bom? O maior exemplo de perseverança é o de Jesus, que luta para salvar a alma dos perdidos até hoje, de maneira incansável. Tá bom? Esquece o diabo. Deixa o diabo em paz. Brincadeira, irmãos. Alguns dizem que a esposa não faz todo o preparo que a adúltera faz. Não é pecado a esposa usar de criatividade. Gente, falaremos sobre isso em uma outra oportunidade. Mas aquela prostituta teve iniciativa. Breve a parte que eu vou fazer agora. Não é errado a esposa ter iniciativa. Me faz lembrar do pastor Cláudio Duarte, certa vez, que disse de uma irmã que, conversando com ele, disse que o marido não a procurava. E ele respondeu de uma maneira até gentil e brincalhona. Mas, minha irmã, é porque talvez você não se esconda. Ou seja, a mulher não provocava alguma situação. Não é errado a mulher procurar o marido. Não deve a mulher só esperar que o marido a procure. Pode tomar a iniciativa, sim, muitas vezes. Só que vamos deixar esse assunto para uma outra oportunidade. Aquela história de quando o marido chega em casa cansado, a esposa o recebê-lo com a camisa, lá naquela época, não estou falando dos dias de hoje, mas com aquela camiseta de político dizendo César para imperador, não é algo que inspira muito. Então, o que a adúltera utilizou para conduzir aquele jovem ao pecado, muitas vezes é rejeitado como algo pecaminoso se utilizado para fazer a coisa certa. O sexo é algo que Deus colocou dentro do ser humano. Deus colocou a sexualidade, melhor dizendo, no ser humano.
O ser humano é um ser sexuado. Tem prazer em fazer sexo. E esse prazer, como nós já dissemos, e vou repetir aqui, não foi o diabo que colocou, foi Deus que colocou. Sentir prazer não é pecado. É pecado fazer o sexo fora do casamento ou antes do casamento. Vamos prosseguir. Olha o que a mulher disse, aquela sem vergonha. Vem, saciemo-nos de amores até pela manhã. Alegremo-nos com amores. Aquela depravada, pervertida, a mulher adúltera, ela ofereceu uma noite inteira de amores proibidos. Não era uma mulher que estava fazendo aquilo à troca de um bocado de pão. Não, ela não estava fazendo aquilo. Ela estava de olho em algo a mais que isso. E ofereceu para aquele homem uma noite inteira de prazer sexual. E como que eu sei disso? Porque a Bíblia diz isso. Vem, saciemo-nos de amores até pela manhã. Alegremo-nos com amores. Mas isso quer dizer realmente aquilo que você está dizendo, irmão Marcelo? Realmente você está certa. Aqui, no hebraico, no original, na linguagem em que esse livro foi escrito, este livro inspirado por Deus, embora talvez tenha passado na tua cabeça algumas dúvidas sobre ser ou não inspirado por Deus, diante disso que você acabou de tomar conhecimento, a expressão original quer dizer... As crianças estão aí? Pede para sair. Tapa os ouvidos dela. Não há necessidade de ouvir isso, mas se ouvir também... No hebraico, o que ela ofereceu foi um momento de festejo em seus seios. Exatamente, literalmente. Festejar nos seus seios é a expressão hebraica misericórdia. Se arrependeu de estar ouvindo esta aula? Já vi que você não leu a Bíblia mesmo. E agora não vai ler mais? Você vai fazer o quê? Deus está te dando uma orientação sadia. Está mostrando como você escapar de uma situação como essa. Escapar de uma mulher prostituta e a mulher de escapar de um homem prostituto. Porque tudo aquilo que nós falamos acerca da mulher se aplica também ao homem. Homem que parte para cima, que tem iniciativa, que faz a mulher se achar a pessoa mais importante do planeta Terra. Tem a voz suave, quente, tem iniciativa. Só que está levando aquela pessoa para a morte. Um escritor, comentarista bíblico, Adam Clarke, ele diz que o significado dessa expressão é muito maior e vai além do que aquele que ele se sentiria confortável em explicar para um público genérico e não para pessoas casadas especificamente. Então, veja só. A mulher está convidando para passar uma noite igual a nenhuma outra que aquele rapaz já tenha participado. E aí diz, porque o marido não está em casa, foi fazer uma jornada ao longe. Aquela mulher está dando uma falsa segurança para aquele rapaz. Ela disse que ele levou um saquetel de dinheiro na sua mão e só no dia marcado voltará a casa. Aquela mulher está dizendo, meu marido não está em casa. E outra coisa, se você está preocupado com que ele volte, ele não vai voltar. Aquela mulher está levando uma falsa sensação de segurança para aquele rapaz. E aquele rapaz já não está mais nem ouvindo o que ela está dizendo. Está cego. E ela seduziu com a multidão das suas palavras, com as lisonjas dos seus lábios o persuadiu. Aquela mulher não só com as suas vestes, mas com as suas palavras. Ela tinha uma fala persuasiva. Ela não deixava espaço para ele contra-argumentar. Ela o agarrou, o envolveu com seus beijos e enganou com as suas palavras. Ela não foi áspera, não foi grossa, não foi rude. Ela não o afugentou com as palavras. E o tonto se sentiu a pessoa mais atraente do mundo.
caiu na conversa da mulher e se lascou, tecnicamente falando. E ele segue logo, como o boi que vai ao matadouro e como louco ao castigo das prisões. Aquele homem ignorou as placas de aviso que Deus colocou nessa estrada. Os avisos de prudência, os avisos para se afastar de uma mulher que se veste daquele jeito, que fala daquele jeito, que troca olhares daquele jeito. Ele não observou e ele a seguiu logo. Ele falou, é hoje, vou ter o que eu nunca tive na vida. Vou perder uma chance dessa? Ele disse, vou nada. Ele estava cego. E ele coloca os seus pés ali a caminho da casa da mulher adúltera, indo para a casa dela da mesma forma que um boi vai ao matadouro. Talvez o boi ali sendo conduzido ao matadouro, achando que como das vezes anteriores o seu dono o levava, o seu cuidador o levava para o pasto, ele sai ali daquele curral pensando que está indo para um pasto verde, mas na verdade está indo para o matadouro. Este rapaz fez a mesma coisa. Falou, é a chance da minha vida. Era isso que eu queria. Achei a pessoa que poucos têm o poder, têm o privilégio de encontrar. Ele estava como que o louco, se alegrando para ir para o castigo da prisão. Imagine um boi todo feliz, alegre, faceiro, retumbante, indo para o matadouro como se fosse indo para um pasto verdejante, mas na verdade estava indo para um matadouro, estava indo como um louco ao castigo das prisões. Até que a flecha lhe atravesse o fígado ou o coração, como a ave que se apressa para o laço e não sabe que ele está ali contra a sua vida. Então ele vai achando que está tudo bem, tudo fantástico, maravilhoso, que ele é a pessoa mais sortuda da face da terra, até o momento em que sente aquela fisgada. Ele vai cair em si e vai perceber que algo não é bem da maneira como ele pensava. Ele vai sentir como que uma flecha atravessando o seu coração. Vai chegar um momento em que a ficha vai cair, em que o entendimento dele vai despertar, ele vai falar, fiz uma desgraça. E agora? Ele se apressou para um lugar e ignorou todos os avisos. A sua mente não raciocinava mais. Era um carro ladeira abaixo que já tinha adquirido uma velocidade que qualquer tentativa de parada implicaria em um desastre. Mas quanto mais o tempo passava, maior era o desastre diante do qual ele se encontrava. Então aquele homem estava indo para um lugar, achando que estava indo para um pasto verde, estava indo era para um matadouro. E interessante, ele percebe em um determinado momento que foi além daquilo que deveria. Prossegue o escritor do livro de Provérbios. Agora, pois, filhos, dai-me ouvidos e estai atentos às palavras da minha boca. Então o escritor ele chama a atenção mais uma vez. Ele pede, olha, por favor, me dê ouvidos, tome cuidado com essa situação. A Bíblia diz que nós devemos resistir ao diabo, mas da prostituição devemos fugir. Não se deve enfrentar a prostituição, não se deve enfrentar o adultério. A mulher não tem que enfrentar o homem adúltero, e o homem adúltero não. E o homem não tem que enfrentar a mulher adúltera para provar para si que tem força para resistir. Nessa batalha, dessa batalha você não vai sair vitorioso. Só um jeito de obter a vitória é fugindo. Fugindo. Nenhum homem é forte o suficiente, nenhuma mulher é forte o suficiente para encarar isso. Ah, não, mas eu tenho buscado a Deus, eu tenho me revestido de Deus, então eu falo não. Rapaz, fuja. A orientação da Bíblia não é se revestir do poder de Deus e enfrentar, é se revestir do poder de Deus e fugir. Você entendeu ou prefere que eu desenhe aqui? Então, muitos não leem as placas de perigo no caminho do adultério. E o segredo da vitória é fugir.
Já, penúltimo versículo, antepenúltimo, diz: não se desvie para os seus caminhos o teu coração e não andes perdido nas suas veredas. O escritor diz, olha, toma cuidado com essa mulher. Não é pecado você ser tentado, mas é trágico você cair na tentação. Volto a falar, não se brinca com sedução sexual, não se brinca. Ninguém é forte bastante para encarar uma parada dessa. Só tem uma saída, fugir. Porque há muitos feridos derribou, e são muitíssimos os que por ela foram mortos. Esta mulher, ela feriu muita gente. Ela derrubou ou derribou muitas pessoas. E outros, ela levou à morte. Interessante, alguns saíram muito feridos dos seus encontros. Outros não conseguiram voltar à vida. Não voltaram a ter uma oportunidade. Alguns se feriram na cama do adultério de uma maneira terrível. E outros ali morreram. E nunca mais de lá voltaram. Finalizando, caminhos de sepultura é a sua casa, os quais descem às câmaras da morte. O caminho para a casa da prostituta, da adúltera, é como um caminho que desce para a morte. A casa da adúltera se transformou ali em um bordel, mas não só a casa dela, como qualquer lugar onde esse encontro ilícito acaba acontecendo. Ali se transformou no portão para a morte, na entrada para o inferno. Esse versículo aqui assinala o fim daqueles que foram enganados pela mulher adúltera ou pelo homem adúltero. O adultério não é uma escorregadela. Não é uma escorregadela inofensiva. É uma queda radical e catastrófica. É um verdadeiro desastre. Finalizando. Conclusão. O sexo antes do casamento ou fora dele é pecado. Depois do casamento é mandamento. Marcelo, mas que conclusão absurda e fora do contexto. Calma, estamos preparando uma próxima aula, mas eu já quero adiantar aqui. De qualquer forma, não é uma conclusão absurda, porque nós vimos o relacionamento entre um homem e uma mulher fora do casamento é pecado. Ora, se o relacionamento fora do casamento é pecado, dentro do casamento é facultativo? Não, é um mandamento de Deus. E sobre isso nós falaremos em uma outra aula. Está na Bíblia. Não vou trazer nada aqui que eu entenda estar fora da Bíblia. Casamento, sim, no casamento tudo bem. À vontade. Há um consenso entre os dois e os dois fiquem à vontade. Sobre isso nós falaremos de uma outra oportunidade. Sexo... Não. Não é assim. Gente, deixa eu explicar aqui. O sexo fora do casamento é pecado. E aí alguém me pergunta, não foi minha esposa, não foi minha filha, alguém perguntou, mas antes do casamento é pecado porque vai atrasar a cerimônia? Não é que sexo antes do casamento é pecado porque corre o risco de atrasar a cerimônia. É porque Deus disse que é pecado. Você entendeu? Não ficou legal, né? Mas agora já foi. Muitos foram feridos e outros morreram por causa do adultério. Mas para você ainda há esperança. Pergunte-me como. Você que já caiu no adultério, tem esperança? Tem. Pergunte-me como. Como? Eu vou te responder com um versículo da Bíblia e o último slide para nós finalizarmos a aula. O que o apóstolo Paulo escreveu. Isso para os crentes, para as pessoas que estavam na igreja, para os cristãos. Seu público aqui era a igreja de Corinto. Paulo falou, não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados
bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. E é o que alguns têm sido, sim, na igreja. Indo à igreja e sendo adúltero, sendo efeminado, sendo maldizente, enchendo a cara, avarento, idólatra. Paulo diz, é o que tem sido alguns, mas haveis sido lavados, haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. O apóstolo Paulo diz que, embora muitos que frequentassem aquela igreja de Corinto, muitos é muitos, mas da metade, eu não sei, são muitos, quase todos, não sei, eu não vou além daquilo que a Bíblia diz. A Bíblia diz que são muitos. Então, muitos eram devassos, idólatras, avarentos, efeminados, adúlteros, sodomitas, avarentos, maldizentes e roubadores. Mas o apóstolo Paulo diz, pela palavra de Deus, que um dia vocês se propuseram a escutar, vocês têm sido lavados. A palavra de Deus é uma água. Sim, Jesus Cristo quer te lavar de todos esses pecados e de tantos quantos você cometer. Se você se dispor a se aproximar de Deus, a ouvir a palavra de Deus, você obterá perdão por tudo quanto é besteira que você já fez na tua vida. Sim, você vai ser lavado, você vai ser santificado e você vai ser justificado. E Deus nunca cobrará de você por aquilo que você fez de errado nesta vida. Vale a pena entregar a vida a Jesus. Entregue a tua. Ele está de braços abertos esperando e te dá a oportunidade no dia de hoje. Fale com Ele. Fala, Jesus, me perdoa. Eu me arrependo dos meus pecados. Creio que o Senhor ressuscitou dos mortos. Seja o Senhor da minha vida e me livra desta vida e das consequências de todos os pecados que eu cometi. Você vai obter a salvação, porque o perdão Jesus garante. Bem, era o que tínhamos para hoje. Deus vos abençoe e até a próxima aula. Fiquem com Deus.